nos acompanham pelo YouTube, que Deus abençoe a sua vida, que acessou esse canal, que tirou um tempo para participar do culto do trabalhador. Você que talvez é a primeira vez que acessou esse canal, aproveite aí para se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo para que você esteja ciente de todas as novidades, qualquer informação importante do culto do trabalhador, e também toda segunda-feira a partir das 8 horas você receber a notificação do início da nossa transmissão do culto do trabalhador, para que você tenha uma participação contínua conosco aqui, que eu tenho certeza que será edificante para a sua vida. Então, se inscreva agora no nosso canal, compartilhe aí para as pessoas que você sabe que precisa estudar uma palavra abençoada, que eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Amém? Amém. Vamos agora para o nosso momento empresarial, onde nós vamos falar sobre empregabilidade. Vocês vão entender hoje o que significa, e após o vídeo nós vamos fazer uma aplicação básica aqui. Amém? Deus abençoe a sua vida. Pode soltar o vídeo. O que é empregabilidade? Hoje eu vou falar com você sobre o que é empregabilidade. Mas antes disso, eu te convido a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like e fazer os seus comentários. Meu nome é Jefferson Beck e sou sócio da Você Está Contador. Então vamos lá. Empregabilidade é a capacidade que o profissional tem de atrair um empregador ou conseguir aquela vaga de emprego desejada ou de se manter no seu emprego atual. É o conjunto de conhecimentos técnicos e comportamentais que fazem com que você seja interessante para aquela organização. Mas aí você me pergunta, como que eu faço para manter a minha empregabilidade? Vamos lá, algumas dicas que eu deixo. Capacite-se. Faça com que o seu conhecimento técnico esteja sempre atualizado à necessidade do mercado ou à necessidade da organização que você tem inserido. Tenha um comportamento responsável, ético, idôneo. Seja flexível, seja adaptável. Apresente adaptabilidade para a organização, para que você demonstre que você não é aquela pessoa rígida, fixa, que só quer fazer uma coisa. Tenha adaptabilidade. Faça aquilo que você gosta, que você sabe e que você quer fazer. Aquilo que você é apto e que você tem a vocação para estar fazendo. Seja ou tente ser referência naquilo que você faz. Cuide da sua saúde física e mental. Isso é muito importante. Não fique refém do seu emprego. O que eu quero dizer com isso? Tente criar situações ou outras fontes de renda para que você não fique refém daquele salário. E outra coisa, ative a sua rede de relacionamentos. Tenha um bom networking. Isso aumenta demais a sua empregabilidade. Outro ponto importante de destacar aqui, as soft skills, a sua capacidade de relações interpessoais. Isso é muito importante. Muito mais do que apenas profissão ou de formação técnica. Você precisa ter boas soft skills. Outra situação que é importante de eu mencionar e reforçar com você. Fique atento às tendências de mercado. Quais são os segmentos mais desejados ou mais promissores do futuro do trabalho? E aí alinhe o seu conhecimento, as suas competências a essas oportunidades do mercado. Bom, fico por aqui. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado na sua carreira e te encontro num próximo episódio. Glória a Deus! Vai você ver, irmãos. Boa noite mais uma vez para vocês que nos acompanham pelo YouTube. Deus abençoe a sua vida que acessou. Você acabou de participar do nosso momento empresarial, aonde fala sobre empregabilidade. Quem aqui já escutou falar nessa palavra? Você que está em casa já escutou falar dessa palavra? É uma palavra que tem sido usada bastante no mercado de trabalho hoje. Por mais que ela pareça ser um pouco desconhecida, às vezes realmente muitos nem escutaram, mas é uma função hoje no mercado que é exigida. É importante. Eu trouxe aqui um banquete para vocês conhecerem um pouquinho sobre o que é empregabilidade. No vídeo ele já explicou, eu trouxe mais algumas informações importantes para agregar, para você colocar em prática na sua vida a partir de hoje e entender 100% o que é a empregabilidade. Primeira coisa para você que está atuando no mercado de trabalho, você que está em casa, você que está aqui presencialmente, a empregabilidade nada mais, nada é do que capacidade de arrumar um emprego. Quem aqui tem
capacidade de arrumar emprego. Todos nós temos. Depende da vaga qual você tem, né, participado, você tem se inscrevido para poder participar, vai de acordo com o seu perfil, mas todos nós aqui temos a capacidade de conseguir um emprego, seja qual for ele, você é capaz. O segundo é a habilidade de se manter empregado. A empregabilidade, ela traz contigo você conseguir se manter empregado. Muitas pessoas hoje não conseguem se enquadrar dentro da empregabilidade porque não conseguem se manter no emprego. Já viu? Todo mundo aqui deve conhecer uma pessoa que troca de emprego, às vezes de 3, 4 vezes no ano. Né? Ficou um mês, não tá bom, vai troca. Vai para outra, fica mais um mês, não tá bom, troca de novo. Então a empregabilidade, ela não aceita esse tipo de profissional. Uma pessoa, para ela ter uma empregabilidade bem sucedida, ela tem que se manter, ela tem que ter uma habilidade para se manter no mesmo emprego, pelo menos com uma boa trajetória. Outra coisa é a facilidade para se realocar caso você perca um emprego. Muitas pessoas têm uma recaída tão grande que tem dificuldade de se realocar em outro local de trabalho, às vezes uma outra profissão, às vezes você perdeu a oportunidade onde você estava atuando numa área e você teve que se realocar e não se adequou em outra função que não seja aquela que você fazia anteriormente. E a empregabilidade, ela traz contigo também a facilidade de você se realocar em qualquer outra função que você seja colocado, inserido, engajado. Então é importante você que está em casa, que você tenha essa facilidade. Nós não sabemos, irmãos, o dia de amanhã, infelizmente. Então é fácil que amanhã talvez você não esteja mais empregado, é fácil que amanhã talvez você tenha que fazer uma transição profissional, uma transição na sua área que você tanto gosta, que você atua atualmente. E aí você tem que ter essa facilidade de se realocar quando você perde o emprego, que é se realocar em outras oportunidades, amém? Outra coisa, conjunto de competências técnicas e comportamentais. É importante que você tenha esse tipo de funcionamento dentro do seu local de trabalho, na sua vida profissional também. Uma outra coisa importante que ele falou é o networking. Aonde você vai, é importante que você crie credibilidade, que você conheça pessoas, que você tenha um bom nome, que você tenha boas competências, uma boa reputação profissional, porque isso te gera networking. O que é um networking? É você ter facilidade ali, amanhã você precisa de um novo emprego, de uma indicação, você conhece várias pessoas, várias credibilidades no mercado de trabalho. Esse é o networking, é você ter para quem ligar na hora da emergência, você ter uma pessoa para ligar para poder te ajudar em determinada demanda. E hoje, irmãos, o mercado de trabalho é muito movido no networking. Uma pessoa que tem um bom networking hoje, dificilmente é uma pessoa batida dentro do mercado. Dificilmente é uma pessoa que vai ficar desempregada. Dificilmente é uma pessoa que não vai ter oportunidades. Vou usar um exemplo aqui, o pastor Kleber, é uma pessoa que tem um network ativo até hoje na antiga empresa dele. Olha a importância para você ver. Amanhã, se ele precisar de uma indicação de uma pessoa que é de confiança dele, ele criou um network, ele criou uma reputação profissional positiva na anterior empresa que ele estava, tão boa, que a empresa é capaz de contratar uma pessoa pela simples indicação dele. É o network ativo, é você ter uma competência, uma boa reputação, é você ter uma capacidade de montar uma boa imagem nas empresas onde você trabalha, que você já trabalhou. Então é importante, a empregabilidade também ela se encaixa dentro disso. Então, o mercado de trabalho, basicamente tudo hoje tem empregabilidade. O termo empregabilidade, ela traz várias coisas com ela, várias transições diferentes, várias competências que são diferentes da que você às vezes nem imaginava. Atualização constante de conhecimento é importante você também ter. A empregabilidade, ela exige que você constantemente se atualize. O que está sendo em alta hoje? A tecnologia. Tem muitas pessoas que são boas para lidar com pessoas, que são boas para fazer uma gestão, que são boas para fazer um planejamento estratégico, mas não dominam a tecnologia. Do mesmo jeito, com todo o potencial que ela tem, vai se tornando um profissional descartável,
por maior que seja a competência dela, porque o mercado ele exige isso, e ele fala que nós precisamos estarmos atualizados constantemente em conhecimento, e o conhecimento necessário para hoje é a tecnologia. Então, tudo isso que eu falei, comece a colocar em prática. Você que está em casa, coloque em prática, porque eu tenho certeza que você vai ser um profissional bem sucedido em qualquer empresa que você tiver, ou na sua mesma, que seja a sua empresa, você empreendendo, você como CLT, você como aposentado, você servindo na igreja, o que você fizer, você vai ser uma pessoa bem sucedida profissionalmente, porque você está fazendo os pré-requisitos necessários de forma correta. E o mercado, ele é padronizado, ele não sai de dentro do padrão, então você precisa de se enquadrar no que o mercado exige, no que o mercado quer de você, senão você vai ser só mais um profissional que fica ambulando por aí, não consegue uma boa oportunidade, e aí vem a decepção. Mas eu tenho certeza que isso não se cabe a nenhum aqui de você, nem você que está também em casa nos acompanhando pelo YouTube, amém? Que Deus abençoe. Esse foi o nosso momento empresarial. Nós vamos passar a palavra agora para o pastor Kleber. Deus abençoe sua vida que está em casa. Obrigado, Diego. Esse foi o nosso momento empresarial com Diego Sobrinho. Glória a Deus pela sua vida que está aí pelo canal do YouTube. Uma boa noite e que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Glória a Deus, você está no culto do trabalhador. Você tem aí essa oportunidade de assistir uma palavra, de receber uma palavra e de lançar uma palavra para alguém que você tem aí no seu coração que precisa ouvir uma palavra de fé, de esperança e de amor. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, você que está aí acompanhando, entre aí, se inscreva, porque para nós é muito importante, é uma forma de nós fazermos a manutenção deste canal em razão das transmissões. E eu tenho certeza que você será muito abençoado. E quem você convidar aí, pela mensagem que você encaminhar, também será muito abençoado. E como no momento empresarial hoje foi falado sobre empregabilidade, é muito importante. Nós temos que ser flexíveis, nós temos que ter bons relacionamentos, nós precisamos relacionar, porque as pessoas não são eternas nos seus locais de trabalho, não são, principalmente quem trabalha em empresa privada. Até quem é concursado público tem suas particularidades, porque se pisar na bola, ele é exonerado. Então ninguém tem segurança. Mas quando você é uma pessoa empregada, uma pessoa que faz diferença no mercado, você pode ter certeza. Isso é uma grande conquista. E você vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, sendo flexível, bons relacionamentos, sendo uma pessoa com facilidade para mudanças. Você está no setor, e aí você vai ser transferido para outro. Vai para esse setor. Eu trabalhei muitos anos na área de logística, mais de 20 anos na área de logística. E na minha última etapa de empresa, por mais 15 anos depois de atuar na área de logística, foi na área de segurança empresarial. E eu não conhecia, mas eu fui para dentro. Eu fui para dentro, aprendi. Por quê? Por minha capacidade? Não. Porque Deus, através do Espírito Santo, me capacitou. Porque eu orei muito. Falei, Senhor, me capacita. Senhor, eu não sou nada. Senhor, é só por ti. E eu aprendi com muitas pessoas, como o Antônio Carlos, o Nico, que não é, eu imagino que ele esteja aqui, que eu vi o nome dele aparecendo aqui na telinha do YouTube, eu acredito que ele esteja. O Antônio Carlos, que é o Nico, conhecido como Nico, foi um parceiro que eu me relacionei como funcionário. Aprendi muito com ele, muito, na área de atuação de segurança empresarial. Ele foi um professor para mim, como outras pessoas, como o Marco Antônio, eu acredito que a esposa dele esteja aí acompanhando, que é a Ildete, como muitas outras pessoas que Deus colocou para eu aprender aquele ofício. Então você precisa ser empregado. E essa palavra que o Diego trouxe hoje sobre empregabilidade, você que está no mercado, isso é muito importante. Muito importante você pensar nisso.
Eu sou uma pessoa empregada, eu sou uma pessoa de fácil relacionamento, eu sou uma pessoa flexível, eu sou uma pessoa resiliente. Então, eu com certeza vou ter oportunidades. Amém? Então esse foi o nosso momento empresarial com o Diego Ricardo. Eu queria trazer uma breve palavra para vocês aqui hoje, que está conosco aqui no Clube do Trabalhador presencialmente, e para você também que está pelo YouTube, por esse canal, uma palavra de Deus para a sua vida. Foi para mim muito joia, porque eu preparando essa palavra, Deus falou comigo, como vai falar contigo também. E antes de falar com você, fala com quem vai pregar. Então eu queria que você acompanhasse, abrisse a tua palavra, primeiramente em Josué. Nós vamos decorrer em alguns capítulos e versículos. Josué 1. Nós estamos a 12 dias de um novo ano, 2026. E parece que foi ontem, mas já tem 12 dias. 12 dias que iniciou mais um novo ano. Antes do dia da virada, as pessoas na correria, as pessoas procurando resolver um monte de coisa antes de virar o ano, antes dessa página virar, acabar o ano 2025, vai aquele cansaço do ano todo, né? 2025, muitos desafios, muitas necessidades. Então a pessoa fica ali apreensiva, com aquele desejo, acaba esse ano, passa esse ano, e passou. 12 dias se passaram, e aqui nós estamos. E muitas pessoas ainda estão frustradas, muitas pessoas ainda estão sofrendo, muitas pessoas tiveram mortes, seja ela de um ente querido, mas também morte espiritual, morte em algum relacionamento, morte em algumas áreas da vida que não seja física, de você morrer, sepultou, acabou, mas aquela pessoa está frustrada. Já são 12 dias desse novo ano. Então, eu tenho uma palavra no seu coração. Eu tenho uma palavra no nosso coração. Para a sua vida que está aí pelo YouTube. Algumas instruções de Deus que nós precisamos colocar como alvos para esse ano de 2026. E nós vamos tirar daqui, da palavra de Deus, como inspiração para essa orientação para a nossa vida, para a sua vida que entrou aqui por esse canal, que está aqui conosco, participando ativamente. Palavra que eu tenho certeza que é uma instrução de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco nessa noite. A primeira passagem que eu gostaria de ler é Josué 1. Nós vamos ler o versículo 2. Josué 1, 2. Moisés, meu servo, isso é Deus falando. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, qual o contexto desse nosso momento aqui em Josué 1, versículo 2 e versículo de número 3? Moisés, nós conhecemos a história de Moisés. Se você não conhece, Moisés foi um grande líder que Deus levantou junto ao povo dele para libertar o povo de Israel que estava escravo no Egito durante 400 anos. 400 anos. E Moisés foi levantado. E Deus fez muitas proezas através da vida de Moisés. Deus libertou o povo cativo através de Moisés. Fez maravilhas através de Moisés, como servo. Deus precisava usar alguém, usou Moisés. Só que Moisés passou. Moisés morreu.
dia nós vamos passar, e um legado, ele precisa dar continuidade. Precisamos dar continuidade no legado que Deus deixou para nós. O Ricardo é um pai, o filho dele, Diego, tem outras filhas, mas o Diego está aqui conosco. Um dia o Ricardo vai passar, como eu vou passar. Mas precisa o quê? A passagem de ação. E Josué, ele foi preparado por Moisés. Ele andou lado a lado com Moisés. Moisés foi preparando ele, foi ajudando, foi mostrando para ele como se liderar. Mas no dia que Moisés morreu, Josué tremeu. Tremeu. Por quê? Moisés era muito ousado e ousado. O Deus o usava e ele era ousado com o que Deus fazia através da vida dele. E aí Josué se dá com aquela situação toda. O povo precisava chegar à terra de Canaã. O povo precisava chegar até onde Deus prometeu. E cabia a Josué, como líder, levar esse povo. E aí o que Deus manda Josué fazer? Esforça-te, tenha de bom ânimo. Eu vou te entregar essa terra prometida. Foi promessa dele. Como é para as nossas vidas. Precisamos de nos esforçar. O ano de 2025 não foi bom, mas precisamos crer que 2026 vai ser melhor. Mas precisamos de esforçar. Avaliar o que não deu certo em 2025 e fazer certo em 2026. E um dos conselhos de Deus para a nossa vida nessa segunda-feira, dia 12 de janeiro, esforça-te, tem de bom ânimo. Além de nos esforçar, nós precisamos de ânimo. Quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas ali que você olha e estão ali abaixo da expectativa, não tem ânimo, não se esforça, não luta, está esperando chegar aquela bênção nas mãos, mas sem se esforçar. Deus manda te dizer, esforça-te, tem de bom ânimo, porque Deus vai te entregar a terra prometida. E talvez a terra prometida é algo que você tem sonhado, seja um casamento, seja uma casa, seja um emprego, seja uma mudança de território, você vai para outro lugar, mas esforça-te, tem de bom ânimo. Outra orientação de Deus para a nossa vida, para a sua vida que está aí pelo YouTube, você vai encontrar em 2 Samuel. 2 Samuel, nós vamos ler versículo, capítulo 12, versículo de número 20. 12, 20. Então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu e mudou de roupa e entrou na casa do Senhor e adorou. Deus mandou para Davi, levanta, porque Davi estava prostrado. Esse texto do capítulo 12 de 2 Samuel fala sobre o filho de Davi que Deus matou. Deus matou por quê? Porque houve um adultério. Davi adulterou com a mulher do seu comandante de tropa, Urias. E aí ele possuiu a mulher de Urias. E desta relação gerou um filho. O filho nasceu, só que era um filho de um adultério, um filho de pecado. O que Deus fez? Matou. Matou aquela criança. Por quê? Porque era fruto de pecado. E Deus viu tudo o que Davi fez. E aí, quando a criança estava enferma, antes dela morrer, ela estava enferma. O que Davi fez? Davi se prostrou. Davi jejuou. Davi orou. Ficou ali 7 dias sem comer nada. Nada. Mas quando a criança morreu, Davi se levantou. Porque a palavra de Deus fala aqui em alguns tempos.
Davi, ele se levantou, ele comeu, ele trocou suas roupas, ele se lavou, ele se ungiu. Deus mandou ele se colocar de pé, e assim ele foi. E ele se arrependeu. E a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, por mais que ele cometesse aquele pecado. Ele cometeu 2 pecados, ele cometeu o adultério e cometeu um homicídio. Ele mandou matar Urias, porque ele tomou a mulher de Urias. Mas ele se arrependeu. É o que nós precisamos fazer. Se arrepender de muitas coisas que nós fazemos. Que às vezes tem coisas que ficam paradas no mundo espiritual em razão de pecados. Em razão de pecados não confessados. De atitudes que porventura desagradaram a Deus. Está ali. E pode chegar a morte. Uma morte espiritual, uma morte física. Mas Deus levantou Davi. Davi se ungiu, trocou a roupa, deu volta por cima. E aí depois que ele se arrependeu, pediu perdão para Deus, Deus restaurou. E aí Deus deu para ele um filho chamado Salomão. Salomão foi rei em Israel por 40 anos. Olha como Deus é tremendo. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos levantamos, ao invés de ficar prostrados, Deus, Ele opera na nossa vida, né, Rosana? Deus opera. Deus opera em cada um de nós. Deus opera na vida daqueles que o buscam, que se arrependem, que se levanta. Como Davi se levantou em você. Talvez você está prostrado, prostrada, pedindo a Deus uma resposta, e essa resposta não vem. Deus manda te dizer: levanta, se unja, se lave, troque suas roupas, porque talvez você está com roupas velhas, roupas rasgadas, situações assim que porventura você não está condizendo com a vida que Deus te deu. Levanta-te, se esforça. Mais um exemplo que nós temos na palavra, em João capítulo 20, versículo de número 19. João 20, 19. Os discípulos estavam reunidos. Jesus já tinha sido crucificado. Jesus já tinha sido morto. Mas aqui Jesus já tinha ressuscitado. Nesse versículo aqui, olha o que diz a palavra. Versículo 20, 19. 20, capítulo 20, versículo 19. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, as portas estavam fechadas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. E aí ele continua, e dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. No versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. O que nós precisamos para esse ano de 2026? Paz. E aquela paz que excede todo entendimento, que é o Senhor Jesus. Ele é a verdadeira paz. Ele é aquele que precisa estar do seu lado, do nosso lado, para nos ajudar, para ouvir o nosso clamor, a nossa necessidade, as nossas lutas, os nossos desafios. Ele sabe, mas nós precisamos chamar Ele do lado. Os discípulos aqui estavam comendo. Jesus já havia ressuscitado e apresentou para eles. E se apresentou dizendo: paz
seja convosco. E que cada um de nós, para esse ano, tenhamos paz. Que a paz do Senhor Jesus seja com você, seja com cada um que está aqui assistindo esse canal pelo YouTube. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, ela seja contigo. E quando nós temos essa paz do Senhor Jesus conosco, pode vir qualquer luta, pode vir qualquer tribulação, pode vir qualquer situação que porventura eu e você passamos, porque Ele é conosco. E a paz que excede todo entendimento também. Por 2 vezes o Senhor disse: paz seja convosco. E eu te digo aqui nessa noite, tanto para vocês que estão aqui, quanto para você, Diego, para a Rosângela, para o Ricardo, todos estão aqui. Paz seja convosco. E quando nós temos a paz, a verdadeira paz, nós vencemos. Nós vencemos. Estamos apenas a 12 dias do novo ano. Então, nós já olhamos aqui algumas orientações de Deus. Esforça-te, tem de bom ânimo, levanta-te, unja-te, troca as suas vestes e tenha a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. E que mais? Para você selar todo esse contexto sobre as instruções de Deus para a nossa vida. O que mais? Vai um pouquinho mais à frente. 22, no versículo 22 do capítulo 20. Olha o que Jesus fez depois de ter falado: a paz seja convosco. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus, ele recebeu, soprou, e o Espírito Santo de Deus foi sobre cada um deles, e o medo foi embora, e a tribulação, e as dúvidas e certezas foram embora, porque o Espírito Santo passou a habitar dentro de cada um dos discípulos, de cada um que estava ali reunidos, quando Jesus entrou e disse: a paz seja contigo. Se já não fosse bom essa parte de receber a paz do Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele deu o Espírito Santo, e nós recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós aceitamos, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. Os apóstolos precisou de Jesus soprar, assoprar sobre ele. Agora nós que estamos aqui, você que está aí pelo YouTube, o Senhor é contigo. O Espírito Santo, ele é uma marca, ele é o selo de Deus na nossa vida, para nos ajudar a vencer. E quando nós chegamos aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui uma das últimas instruções, que Jesus passou para os discípulos, para aqueles que estavam reunidos ali com ele. E ele diz assim, no capítulo 1, no versículo de número 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito de Deus deu para eles ousadia, como deu para nós ousadia. Você, quando chega para alguém e fala do amor de Jesus, sem você conhecer, é ousadia que o Espírito Santo te dá. Você não conhece para a pessoa e fala: olha, eu queria te dizer que Jesus te ama. Esse aqui é um folheto para a sua vida. Isso é ousadia que o Espírito Santo de Deus pode te dar. Você quer medir a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida? Testa. Vê se você se preocupa com o próximo, com aquela vida que está perdida, se você se preocupa com ela, se você evangeliza, se você entrega um folheto, se você fala do amor de Deus, se você vai visitar um órfão, vai visitar um asilo, vai num presídio. Aí você
medir a ação do Espírito na sua vida. Você pode ser um grande empresário, um grande profissional, mas se você não envolver em ação social, se você não se envolver naquele teu próximo que ali passa necessidade, que tenta sair da bebida, tenta sair das drogas, mas não consegue, precisa da mão amiga para levar e falar do amor de Cristo, e falar que Jesus liberta, mas é só isso? Não! É dar mão e acompanhar. E se aquela pessoa quer, você vai levando, porque não é fácil. Não é fácil. Muitas pessoas estão aí envolvidas com vícios, com prostituição, com pornografia, não conseguem sair, estão pedindo ajuda, socorro. E você é o socorro através de Jesus. E o que você tem feito? É importante. Aqui é o selo de Deus na nossa vida. Essas instruções para toda a nossa vida. Esforça-te, tem de bom ânimo, levanta-te, se unja, troca suas vestes, ore, receba o Espírito Santo e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que a paz do Senhor Jesus seja aquela que governa a minha vida, a sua vida. Nós precisamos, e é uma receita para esse ano, é uma receita para toda a vida, para os próximos anos e até a eternidade. É uma receita de Deus para nós, homens como nós, como Josué, Davi, os apóstolos. Todos eles eram homens como nós, que sem Jesus éramos fracos, medrosos, pecadores, longe da presença de Deus, longe da promessa. Mas um dia o Senhor entrou, o Senhor operou, e o Senhor resgatou resgatou você, resgatou nós que estamos aqui, porque Deus tem um propósito. Então não esqueça, olha, fique firme. Se você puder, anote essas características, essas instruções para toda a sua vida. Esforça-te, tem de bom ânimo, levanta, se unja, troca suas vestes que estão sujas, que precisam ser lavadas com o sangue de Jesus, e tenham a paz do Senhor Jesus, e receba o Espírito Santo de Deus através do nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Essa é uma palavra, uma instrução para a sua vida, para a nossa vida. Nós precisamos de estar firmes com o Senhor. Precisamos dessa palavra para esse ano. Precisamos disso aqui no nosso coração. Para quê? Para na hora da luta, da adversidade, dos problemas, você crê que Deus é contigo. Deus é que manda você se esforçar. Deus é que manda você se levantar. Deus é que manda você receber a paz do Senhor Jesus e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre e sempre. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que vocês tenham um ano próspero, repleto da presença do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração, para que você possa ser fortalecido, ser fortalecida, não esmorecer, não desanimar, não se prostrar, não desistir, não desista. Vá em frente, siga em frente, porque Deus, Ele é maior do que os nossos problemas. Aleluia e glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar, pedindo a Deus para que nos ajude a ter essa fé. Para que Deus nos ajude a vencer e romper este ano. Nós precisamos preocupar com o próximo. Nós precisamos preocupar com aqueles que estão cativos, oprimidos, sofrendo. Muitas pessoas lutando. E às vezes precisa de alguém para ajudar. E esse alguém é eu e você. É eu e você. Nas horas que nós mais estamos
damos valor na nossa vida, sabe quando? Quando nós vamos para um presídio de adolescente. E a gente vê aquelas garotadas todas lá, 14 anos, 15 anos, presos. Os sonhos roubados, os sonhos presos junto com eles. Nós damos valor quando nós vamos num asilo e nós vemos tantas pessoas ali sofrendo uma doença. Às vezes não cuidou da vida quando foi mais novo, não fez o exercício, não comeu bem, ou às vezes a circunstância da vida. Nós só damos valor quando a gente olha essas pessoas, quando você vai para o hospital. Quando nós perdemos alguém que nós amamos, e a gente poderia ter falado, eu te amo, você é importante para mim. O Senhor Jesus, Ele que nos ajuda. Então nós vamos ficar de pé, os anjos de Ele também, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a Deus que nos ajude, que essa palavra, que essa receita seja na nossa vida uma constância, para que a gente possa, no dia mal, nós vencermos, no dia mal, nós lutarmos, no dia mal, com essa oportunidade, através da palavra de Deus, nós recebemos a instrução do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa palavra no nosso coração, nessa noite de segunda-feira, dia 12 de janeiro, apenas dia 12, Senhor, no início de mais um ano. Temos muitos anos pela frente, muitos meses, muitos dias, mas o Senhor é conosco e precisamos de Ti. Por isso eu abençoo, Pai, cada um que está aqui recebendo essa palavra, aqui dentro da igreja, como intercessores, intercessoras, aqueles que estão pelo YouTube, participando aqui desse canal, ouvindo essa palavra, recebendo essa palavra e essas instruções. Deus abençoe com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus Cristo. E se você crê, diga bem forte, amém, e graças a Deus. Deus, Ele é fiel. Aleluia! Glória a Deus. Se você quer aplaudir, aplauda o Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas, o Senhor dos senhores. Aleluia! Glória a Deus. Pode se sentar. Graças a Deus que nós temos a palavra, que é a bússola para as nossas vidas. Nós não precisamos sofrer, você não precisa sofrer. Nós temos a palavra. E ela é rica, ela se renova. Ela é o nosso manual de instrução. Quando precisamos de algo, resposta, leia a palavra de Deus. Aleluia. Nós vamos agora para os momentos de ofertas e dízimos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. E eu queria, nesse momento, orar e abençoar a sua vida. Você que participa pelo YouTube, existe aqui o canal, através da chave Pix, que você pode abençoar e ser abençoado. Porque quando você dá, você recebe. Olha o que a palavra de Deus diz. Em 2 Coríntios 9. Não precisa projetar, não. Pode deixar aqui que eu leio. 2 Coríntios, versículo capítulo 9, versículo número 6. E digo isso é Paulo orientando os coríntios. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também colherá. Cada um contribua segundo o propósito do teu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tenhamos sempre em tudo toda a suficiência, abundez em toda boa obra. Cada um dá segundo o propósito do seu coração. O importante é você ter um coração generoso. O ano passado, eu fiz um desafio. Eu peguei, no início do ano,
como hoje. O ano tem 365 dias. Eu peguei uma oferta de R$365, além das ofertas que eu sempre entrego aqui no gasofilácio. Aqui a sede está aqui do lado, atrás do gasofilácio a sede está aqui. Ali ela é a diaconisa que está ali para abençoar. Todos que vão ali a abençoar, ela está ali. Então, da mesma forma, no ano passado, eu separei um valor de R$365, coloquei num envelope e entreguei dentro do gasofilácio. Entreguei a minha semente para o ano de 2025, isso ano passado. Eu coloquei R$365, essa semente. Por cada dia do ano, eu fiz esse desafio. E foi o ano que Emanuel nasceu, foi o ano que precisamos comprar tudo, berço, as roupinhas, fraldas, todos os acessórios para o Emanuel. Isabel, não faltou nada. E pelo contrário, de tudo, esses dias eu estava pensando, de tudo, mais de R$15.000 chegou nas minhas mãos, nas mãos da minha esposa. Fruto de quê? De uma semeadura. Eu sempre tenho falado aqui, falo para você, que talvez é a primeira vez que você entrou por esse canal. O dízimo, ele brinda o que você tem. E a oferta, ela traz o que você não tem. Quando eu dei a minha semente, o ano passado, no início de 2025, lá em casa eu não tinha bercinho, eu não tinha carrinho de bebê, não tinha fralda, eu não tinha nada. O Emanuel estava com gestação 3 para 4 meses. 3 meses, quase 4 meses de gestação. Não tínhamos nada. Nada sério. E Deus proveu. Tudo. Tudo. Deus levantou pessoas para dar. Deus levantou pessoas que deu dinheiro para comprar. Deus levantou pessoas para dar fralda. Mais de R$15.000, Ana, sem eu ter. Deus procurou. Então, você está esperando o quê? Nessa área financeira, você só recebe entregando, brindando o que você tem. Eu sempre falo isso e não canso. E às vezes as pessoas não aproveitam as oportunidades, de grandes oportunidades. Talvez você precise de uma grande conquista, de uma grande porta aberta. Semeia! Talvez você não semeie, você semeia no time de futebol, você tem um clube que você torce, você é um sócio torcedor, mas não é capaz de entregar o melhor para Deus. Às vezes você pega no final de semana, vai para um local e faz aquele banquete num restaurante, mas não é capaz de ofertar a Deus. Deus, ele vê tudo isso. Você pode ser um ótimo crente, mas você pode ser completo. E esse ser completo é você ser fiel a Deus. Sendo fiel a Deus, esse fiel a Deus não é só vir na igreja, não é só entrando no canal do YouTube e ouvindo a palavra, não. Você semear faz a diferença na sua vida. Então convido a igreja a ficar de pé, você que vai participar, você que não vai participar. Se você vai participar por esse canal do YouTube, além da chave Pix, tem aqui o número de telefone, onde você pode encaminhar o seu comprovante. Porque vai para a tesouraria central da Getsemane e através disso nós recuperamos para a Igreja Batista de Centro 1º de Maio. E aqui nós vamos projetar um vídeo para onde vai esse recurso, além das necessidades aqui da Igreja Batista de Centro 1º de Maio. Para onde que vai a oferta? Para onde vai o seu dízimo? Olha, porque você vai se surpreender, porque a igreja não depende de você. Nós dependemos do Senhor. É Ele que nos dá. Amém? Eu não vou parar. Estar muito longa. Esses são os locais caminhos para Jesus. É um local onde crianças para dizer cerebral, hospital de idosos com câncer, hospital geriátrico, onde os recursos são de quem faz doações.
missionários espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Você tem um chamado. Eu e você fomos escolhidos por isso, para a glória do Senhor. Eu acabei de dar a minha oferta de R$365, a oferta semente para todo ano, está ali no gasofilácio. E todos os dias que eu estou na igreja, não tem um dia que eu não separo algo de oferta para entregar ao Senhor. Porque eu sei que em quem eu tenho crido. E nesse Deus que eu creio, nesse Deus que nós servimos, nós podemos confiar. Pode se sentar. Glória a Deus. Nós vamos aqui, Deus, nomes das pessoas que participaram conosco. Mais uma segunda-feira com essas pessoas fiéis, que estão sempre conosco na segunda-feira. Nós vamos orar por você que está aqui participando conosco. Participa a Rita, diretamente de Lagoa Santa. Rita, Deus te abençoe. Glória a Deus pela sua vida. A Dona Odete, lá de Santa Catarina, participando conosco também, está ativamente nas segundas-feiras. Glória a Deus pela sua vida, Dona Odete. A Marilene, o pastor Samuel, Rivail, o Elias, lá dos Estados Unidos, diretamente conosco. Deus te abençoe, Elias. Lorival, Rivail, diretamente de São Paulo. Cajamar, participando conosco. Deus te abençoe. Também conosco a Aline do Davidson. Obrigado pela oportunidade de estar conosco. Alcione e o Jorge, lá do Rio de Janeiro, conosco aqui. América, Rio, São Paulo, Santa Catarina, glória a Deus, é onde essa ferramenta vai chegar. Participa conosco também a Fátima, do Raimundo. Deus abençoe, Fátima. O Adilson Roder, do Paraná. Adilson, Deus é contigo, esforça-te, tem de bom ânimo, levanta, a oportunidade é sua, viu? Tenho orado por você todos os dias, Adilson. Você é alvo das minhas orações, creia que Deus ele vai fazer a parte dele, viu? Pode ter certeza. E você vai testemunhar, eu creio. Também o Antônio Carlos, lá de Lafayette, ele, a Rose, beijão no coração, que Deus abençoe vocês. Também a Laís, o Diego, participa conosco, Deus abençoe. A pastora Gisele, minha querida esposa, e o Emanuel. O Emanuel nessa hora está, ó, dormindo, Isabel. Está lá, mas a minha esposa lá conosco, participando. Beijão, meu amor, te amo. Seu Ivo, Deus abençoe, seu Ivo. Glória a Deus pela sua vida. O Enio, diretamente de Caratinga, Minas Gerais. Deus te abençoe, Enio. Que bom ter o seu nome aqui, viu? A Priscila do Paulo, glória a Deus pela sua vida. Também aqui conosco a Beatriz e o Gabriel, lá na Peralta, uma empresa que fez parte da nossa história. O Emanuel, nós estávamos preparando para comprar os acessórios do berço. Essa empresa Deus colocou no nosso caminho. Conhecemos essa família, Beatriz e o seu filho Gabriel. Bênção demais essa família. Glória a Deus. Também conosco o Jadilson, lá de Itabira. Deus te abençoe, Jadilson. Bom ter você aqui também. A Ângela do Roberto. Deus abençoe. A Ângela do Roberto. Glória a Deus, viu, Ângela? Deixa um abraço. Não? Que Ângela? Ah, tá. Achei que fosse a Ângela do Roberto. Ângela Souza. Deus te abençoe, Ângela. Também aqui os pedidos de oração desse dia, dessa segunda-feira. Dona Odete pede oração pela sua saúde e também pelo filho. Nós vamos orar pela porta aberta, em nome de Jesus. Adilson aqui pedindo o processo de emprego que está fazendo. Adilson, vai com fé. Chama Jesus contigo e o Espírito Santo vai te dar sabedoria no falar. Não é só a sua capacitação, mas é o Senhor trabalhar a seu favor. Pede Ele, que Ele vai te honrar, pode ter certeza. A Rita pede oração pela negociação imobiliária. Estamos aqui em oração, viu, Rita? Vamos orar e vou divulgar também meus canais essa semana para você locar esse seu imóvel em Lagoa Santa. O Jorge pede oração pela família. E
E aí você vai fazer uma corrente conosco para nós vamos orar. E o Jadilson pede oração pela saúde dos sobrinhos Pedro e Alice. Vamos orar por eles? Estenda as mãos aqui para esse aparelho. A sua parte que está pedindo a oração é crer. E a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E aí você creia. Estenda as mãos para cá. E você que está em casa, quer uma caminho. Assim é caminho. Assim. Isso. O mundo e o sul ele entende quando a gente faz assim, ó. É para escrever alguma coisa. Obrigado, Rosana. Essa turma aqui, ó, é competente. Glória a Deus. Entende tudo. Glória a Deus. Vamos orar então. Pedir para Deus abençoar cada uma dessas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos todos esses que entraram aqui por esse canal. Ó Deus, todas essas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, inclusive os que entraram agora, Senhor Deus, toma essas vidas, o José Ivanildo, toma a Rafaela também, todos que nós temos aqui, Senhor, oramos por eles, abençoamos essas vidas, Pai, em nome de Jesus, seus pedidos de oração, pedidos de emprego, processos seletivos, ó Deus, abençoe em nome de Jesus, processos imobiliários, da porta, Senhor, em nome de Jesus, de locações, ó Deus, Tu és o Deus que pode todas as coisas, e nós intercedemos aqui pelos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Oramos também pela saúde, saúde da Dona Odete, saúde, Senhor, do Francisco, saúde do Jorge, meu Deus, restaura a saúde, opera. Essas vidas estão, Senhor, recebendo esta oração, porque nós fazemos no nome de Jesus Cristo, no nome que pode todas as coisas, porque neste nome há poder no nome de Jesus, e é no nome de Jesus que nós selamos essa oração, agradecidos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Fica de pé no seu lugar, nós já estamos encerrando essa reunião, essa transmissão. Eu louvo a Deus por você que entrou, que acessou esse canal, que participou conosco. Deus tem vitória para cada um de nós. Creia, vá com esse mover, essa fé no coração, porque estamos apenas a 12 dias de 2026 e Deus tem melhor para a sua vida. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, por todas essas vidas que entraram pelo canal no YouTube. Oramos também, Senhor, em nome de Jesus. Oramos pelas vidas, Senhor, que pediram oração, que estão participando conosco ativamente nas segundas-feiras. Oramos, Senhor, por todos que estão aqui presentes, Senhor. Pedimos ao Senhor uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana de paz, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, guarda a nossa semana, guarda, Senhor, cada dia, livre-nos de todo mal, guarda a nossa saída, guarda o nosso retorno, Pai, em nome de Jesus, e leva-nos em paz, debaixo da tua impotente mão, e que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do teu Santo Espírito, seja com esta igreja reunida aqui neste lugar, seja com todos aqui que estão pelo YouTube, e todo Israel do Senhor, espalhado na face da terra, agora, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Tenha uma semana de vitórias para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Deus te abençoe.